Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um breve bate-papo no seu 10º episódio. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, sereníssimo grão-mestre da grande loja Unida Paulista Group. Mais uma vez, mais uma ocasião, eu que me sinto feliz e honrado de tê-los conosco, nossos irmãos grupianos, nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, por terra e mar, a todos os nossos colaboradores. Agradeço vocês novamente por estarem aqui conosco, acompanhando nossos podcasts, acompanhando os nossos bate-papos. Ganhamos mais inscritos no canal esta semana. Agradeço a todos aqui. Falo em nome da Grupo, da Grande Loja da Paulista. Falo em nome também do nosso apentíssimo grão-mestre Paulo Rafael. Agradeço a todos pelas demonstrações de carinho, também pelas críticas construtivas, isso é muito importante. É mais um termômetro, como sempre falo, de que estamos no caminho certo, trabalhando em prol da nossa ordem maçônica, desmistificando, tirando ali o folclore, trazendo informações verdadeiras, deixando vocês, tanto irmãos como não irmãos, também os colaboradores, os admiradores da nossa ordem, cientes da verdade, porque o maçom é um investigador constante da verdade. Antes de nós continuarmos hoje nosso breve bate-papo, episódio número 10, não se esqueçam de continuar se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos se realmente fizer sentido para vocês, acionar aí o sininho de notificações, isso nos ajuda bastante aí a continuarmos com o nosso trabalho. Agradecer aqui também a todos os irmãos, dependente de potência, de loja, estamos todos embaixo da mesma bandeira maçônica, pela liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, socorro e verdade. Também, particularmente aos irmãos da Grupo, agradecer a todos, aos irmãos, todas as lojas jurisdicionadas da Grupo, a todos os irmãos aí de Cuiabá, saudades de Cuiabá, em breve estarei com os irmãos aí de Campo Grande também, e de todos os estados onde nós temos aí os nossos templos filiados, nossas lojas filiadas da Grupo. É um prazer, é uma honra tê-los como irmãos. Também é uma honra, é um prazer tê-los aqui conosco também, vocês aí que sempre nos acompanham. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, na verdade, nós vamos falar um pouco da cronologia maçônica, nós vamos falar um pouco da história cronológica da maçonaria. Na verdade, são as evidências da maçonaria na história, alguns documentos, algumas datas importantes. Também aqui nós vamos utilizar como base aqui desse bate-papo aqui, um pouquinho dessa instrução histórica, digamos assim, né, por muitas vezes administrativa também, né? Então nós sempre falamos aqui que nas nossas transmissões, nos nossos bate-papos, nos nossos podcasts, são sempre na questão, vamos dizer assim, não estrutural, também estrutural de uma certa forma, mas mais particularmente histórica e administrativa, tá? Às vezes também mais histórica. Então, não temos nada passando aqui, na verdade, não passamos nada que seja instruções que são passadas nos templos, tá? E também vocês aí que estão nos cobrando a volta do nosso bate-papo. Em agosto estaremos de volta aí, novos cenários, convidados maçons, filósofos, historiadores, que vão nos ajudar aí também nessa passar um pouco da questão institucional da maçonaria, passar um pouco aí da questão da história da ordem, isso vai ser muito importante aí para nós. Então, vocês não perdem por esperar, em agosto nós voltamos, sendo que o primeiro programa dessa nova temporada aí será com o nosso apentíssimo grão-mestre Paulo Rafael. Então, em breve nós retornaremos, tá? Então, eu vou usar aqui como base hoje dessa explicação, digamos assim, do nosso vídeo de hoje, este livro, este e-book, A Cronologia Maçônica, volume 1, Evidências Maçônicas na História, Lendas, Tradições, Manuscritos e Fatos Documentados. Esse é um e-book, é um livro que eu escrevi em 2019, tá? Em que foi aí quase 2 anos de pesquisa, quase 2 anos aí de comparações para chegar a essa cronologia maçônica, com base também em outras cronologias maçônicas, para trazer aí os irmãos grupianos um material de estudo para quem é pesquisador, ajudar aí também na questão dos estudos maçônicos propriamente ditos, das pesquisas maçônicas, então isso é muito importante, tá? No link da descrição você vai encontrar, entre outras coisas, também o acesso a esse livro. Eu oriento que este livro seja apenas para maçons, tá? Esse e-book seja apenas para maçons, porque terá maior proveito, tá? Para quem já é maçom, para quem já está estudando a maçonaria, para quem já está adentrando aí nas instruções maçônicas, tá? Vai fazer mais sentido realmente, tá? Lembrando que o valor do e-book ele é revertido para a manutenção aí do próprio podcast, perfeito? Então eu vou utilizar aqui como base para explicar algumas coisas, inclusive
um fato recorrente, que é a questão das potências maçônicas, que os fatos recorrentes que são a questão das instituições maçônicas, enfim, quem surgiu primeiro, quem é puro, quem é impuro, quem é verdadeiro, quem é espúrio, essa palavra realmente aí que não, pejorativa, que não traz sentido nenhum, tá? Então, o que eu vou dizer, na verdade, sobre esse assunto, que às vezes cai aqui nos comentários também, é a questão de você procurar nos nossos vídeos anteriores, nos nossos bode-papos anteriores, nos nossos podcasts anteriores, que eu falo bastante sobre isso, tá? Então, em questão de potência, em questão de regularidade de conhecimento, você pode ver nos vídeos anteriores, tá? Na verdade, o vídeo de hoje, da cronologia, eu quis trazer para os irmãos e os nossos amigos de que existe uma cronologia maçônica, existe ali uma bibliografia, existe ali fatos documentados, que eu vou deixar também no link da descrição, aqueles que se interessarem pelo e-book também vão saber, tá? Então é uma base ampla de 2 anos de pesquisa, tá? Como eu disse também, com base em outras cronologias maçônicas já publicadas. Então você vai saber aqui por fatos documentados que nem sempre as informações que são passadas, elas têm ali, vamos dizer, uma base histórica documentada. Então, uma coisa é fanatismo, outra coisa é cartilha que passam para vocês. Olha, maçonaria surgiu em 1717, só existe um país que detém a maçonaria, o restante não é maçonaria, enfim, essa mesma e velha conversa aí que nós ouvimos sempre, tá? Então, contra fatos não há argumentos. Então, se você ainda reza por essa cartilha, ainda fica repetindo essas bobagens, você tem que estudar mais, meu irmão. Tem que estudar bastante, tá? Vamos viver todos em paz, nós sabemos o que é regularidade de reconhecimento, nós sabemos já ver o que é maçonaria e o que não é, quem é maçom e o que não é, ponto final. Não temos que ficar nos atacando. Temos que ficar, por exemplo, a grupo é a única certa e reconhecida, a potência B, X, Y é. Não é assim que funciona. Vamos parar com isso aí. Enquanto a gente continuar com isso, estelionatários continuam usando o nome da maçonaria, continuam fazendo aí, falando que é maçonaria, ou passando conceitos que não são maçônicos, tá? Isso aí deturpa a nossa ordem. Então vamos parar com esse joguinho aí de ai, que o meu clubinho é melhor que o seu. Tá? Isso aí é bobagem. Isso é bobagem. Para o pesquisador sério, para o maçom sério, isso aí é bobagem. Não sou eu que estou dizendo, na verdade sou eu que estou dizendo. Mas não é porque eu estou dizendo que é verdade, é só pesquisar. Tudo que eu sei hoje foi de estudos, de anos e anos de estudo. Você também pode estudar e chegar à mesma conclusão. É aquilo, contra fatos documentados, na verdade, existe o ditado, né? Contra fatos não há argumentos. Agora, contra fatos documentados, é pior ainda. Realmente não há argumento nenhum. Então, a gente tem que se basear nisso, né? Como se diz, o maçom é um pesquisador da verdade. E também tem a diferença, que nós sempre falamos, a questão de instituição maçônica e a questão de ordem iniciática, maçonaria universal. Instituição onde você entrou, que te possibilita administrativamente a você praticar maçonaria. Mas maçonaria é uma sociedade iniciática, tá? Então vamos separar o que é instituição e o que é maçonaria. Mas dá para separar? Dá. Quando acontecem esses embates, tá? A maçonaria a instituição maçônica é minha potência, é minha loja, é um órgão ali que eu consigo praticar maçonaria, mas maçonaria em si é o que eu pratico dentro da loja, que eu pratico dentro do templo, isso é sociedade iniciática. Então a gente não pode misturar as coisas. Então não pode falar a instituição maçônica XYZ é a única que tem no Brasil. A instituição YPR é a única verdadeira. Não, isso é instituição maçônica. O que a gente tem que ver é o que engloba a questão de sociedade iniciática. Então tem uma origem, tem uma linhagem, nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, isso é muito importante, tá? Só você verificar aí, de qualquer dúvida, coloque no link da descrição. Quem é maçom, quem é irmão já aí de longa data, já viu com isso há muitos anos, e nós sempre voltamos a esse embate, mas tem explicação para isso, e contra fatos não argumentos, e verdade é uma só. Você pode ter vários pontos de vista da maçonaria, certo? É como o nosso sapientismo também diz, todo mundo está certo conforme o seu ponto de vista, mas aí tem a verdade também. Eu complemento o que ele disse com a verdade também. A verdade é uma só. Não existem duas verdades, tá? Então, quando dizem assim, olha, existem as potências YXZ, as instituições maçônicas YXZ, a cronologia maçônica começou em 1717, poxa, nós já estamos num mundo que não é mais como há 60 anos atrás, né? Vamos dizer que não é nem mais como há 20 anos atrás. Então não adianta eu ficar falando qualquer coisa, hoje eu consigo pesquisar. Hoje eu tenho informação da palma da mão. Eu pesquiso aqui. Claro que nem todas as fontes são bacanas de pesquisar, mas é fácil, tá? É fácil. Então eu não posso dizer qualquer coisa e querer colocar a goela abaixo, né? E colocar a goela abaixo das pessoas o que eu quero dizer, impor minha opinião ou a opinião da minha instituição e engula e
Não, hoje não, tá? Então, o que eu tenho que me adaptar e falar, ó, realmente, ó, tem a instituição XYZ e fica a cargo do candidato, fica a cargo aí do membro de que queira entrar nela, tá? Então, aqueles que se interessarem pela cronologia maçônica, é só procurar no link da descrição. Vamos utilizá-la como base para vocês entenderem a questão da cronologia. Na questão do que se diz, olha, 1717 começou tudo. Olha que fantástico. Começou Grande Loja, começou Grão-Mestre, começou toda essa organização que nós temos hoje. Começou em 1717. Então, os irmãos foram abençoados e foram realmente abençoados, mas aí se atribui aos irmãos uma dinâmica que não existe. Tá? Eles já vinham ali com uma tradição onde eles só continuaram. Tá? Então, até operativamente já existia isso. Então, dizer que foi criado em 1717, toda a estrutura que nós temos hoje, eu vou comprovar aqui na nossa cronologia maçônica, e quem estiver interessado também pode pesquisar em outras fontes, tá? Eu coloco também depois a nossa bibliografia, tá? Eu vou colocar aqui, eu até marquei para não esquecer as páginas corretas aqui para vocês terem uma noção, tá? Então, é isso. O maçom, como eu disse até no vídeo anterior, o maçom tem que pesquisar, o maçom tem que saber. Ele tem que saber do que ele fala, tá? Eu não posso jogar alguma coisa lá porque me passaram, eu não pesquiso, eu não vou atrás e já vou passando para frente, tá? São os multiplicadores de coisas em reais, as famosas fake news, tá? Então isso é importante também que se diga. Então você vai ver aqui na página 13 do nosso livro da cronologia maçônica, olha que coisa interessante, já vai com datação, vai com as datas aí da cronologia, você vai começar a entender melhor muitos pontos, tá? Até então obscuros, como por exemplo, olha aqui, em 899 depois de Cristo, durante o reinado progressista e cultural de Alfred o Grande, da Inglaterra, viveu ali entre 849 e 899, a corporação maçônica se estabelece sobre formas mais regulares. A corporação dividiu-se em reuniões parciais denominadas lojas, dependendo todas de um poder central, hoje conhecido como Grande Loja. Tá? Então, na operativa já existia, a maçonaria operativa já existia Grande Loja, claro. Com sede em York, sendo o objetivo principal a construção de edifícios públicos e catedrais. Tá? Aqui também mostra o desenho da igreja de Wearmouth. Tá? Então, aí nós já temos uma base que já é antiga. Tá? Temos aqui também uma representação do rei Alfredo da Inglaterra, tá? Que você encontra também, para quem gosta do audiovisual, naquela série Vikings, tá? O Alfred lá, ele é esse personagem, né, que aparece aí na série do Vikings, né, na Netflix, também tem aqui, para você entender melhor, representado por esse personagem histórico aqui, o Rei Alfredo, tá? Ele aparece também aí no seriado Vikings, se não me engano, do quinta temporada para lá, tá? Eu gosto de audiovisual, eu acho que é bacana para nós termos um entendimento, tá? Então, na página 14, o que vai dizer aqui para nós? Vamos ver aqui o que nós temos. Olha que interessante, né? Ó, 924 depois de Cristo. Quase todas as antigas obrigações, né, as Old Charts, estabelecem a aparição da maçonaria moderna na Inglaterra sob o reinado de Atelstan, ou Atelstan, né, entre 895 e 940, tá? Neto de Alfredo o Grande. Atelstan foi um prudente legislador que trouxe paz ao país, construindo muitas igrejas e castelos. Acredita-se que convocou uma reunião de maçons para estudar leis, regras e preços, tá? Que também é uma representação do rei Atelstan, né? Pode ter existido entre 895 e 940, tá? Já em 926 depois de Cristo, é convocada uma segunda Assembleia da Fraternidade, conhecida pelas tradições. Foi convocada pelo príncipe Edwin, irmão ou médio-irmão do rei Atelstan, na cidade de York. Nessa Assembleia, conhecida também como convento, né, convento, a palavra convento, a etimologia quer dizer reunião, maçônico de York, nasceram as constituições góticas, com 15 artigos, e essas assembleias continuaram por muitos séculos. Tá? A antiga Constituição de York, ou Constituição Legal das Lojas Maçônicas da Inglaterra, conforme o original em latim, que se conserva na Grande Loja de York, tem 3 partes, sendo um preâmbulo em forma de oração, uma sumária história da arte de construir e os estatutos da loja com 16 artigos. Conforme outros autores, a data da Assembleia teria sido em 936. Tá? Vamos colocar aqui,
Vai anotando aí, é muito interessante, tá? Para você ter uma noção, um conceito aqui básico, perfeito? Lembrando do ponto de vista histórico, tá? Olhando aqui já na página 17, vamos aqui achar a página 17. Olha que interessante também, tá? Tudo isso está no nosso livro, no nosso e-book da cronologia maçônica, tá? Olha, aqui avançando um pouco na nossa cronologia, nós temos aí a data de 1277 depois de Cristo. O Papa Nicolas III concede aos Magistri Comancini a exclusividade para construir templos na cristandade, pelo que estes construtores receberam o nome de franco-maçons e, por desempenhar tão nobre missão, ficaram desobrigados do pagamento de impostos e servidão. Não existem documentos do fato, tá? Aí, aqui no caso, entra na tradição, tá? Em 1278 depois de Cristo, aí sim, tem a parte documental que acaba dando base para alguns acontecimentos, tá? Um documento usa a palavra loja para designar a oficina de pedreiros. E aqui cita a fonte as origens religiosas e corporativas da maçonaria na Inglaterra. E aqui uma dramatização, digamos assim, uma representação dos maçons operativos, tá? Então isso é muito importante. As bases também. Vamos passar aqui agora para a página 18, para nós seguirmos aqui com a nossa cronologia. Em 1326 d.C., o Concílio de Avignon, em seu cânon 37, condena as corporações de construtores, dizendo que seus membros se reúnem uma vez por ano, obrigando-se a juramentos, a caridade, assistência mútua, usam o mesmo traje e sinais característicos. Aí já começa a questão da lenda maçônica, tudo aquilo que envolve a nossa ordem, tá? E esses pedreiros também construíram a Catedral de York, comiam no interior de suas lojas, né? A fonte é Bernard Jones, da Quatro Coronati, que é uma loja de pesquisas e estudos maçônicos da Inglaterra, tá? Então aqui tem tudo base, aqui como nós falamos, né? Nós matamos a cobra e mostramos a cobra, tá? Não adianta você matar a cobra e mostrar o pau. Já mostra a cobra morta. Então nós matamos a cobra e mostramos a cobra, tá? Aqui não tem mimimi, não. Aqui a gente, na Group, nós estudamos com base, tá? Então a gente sabe o que nós estamos falando, tá? Aqui também tem uma representação da Westminster Hall, né, construída pelos nossos irmãos aí operativos, tá? Em 1350 depois de Cristo, em um estatuto redigido em francês, é mencionado o Master Mason, tá? Que é o equivalente anglo-francês aproximado de duas expressões latinas, né? Sculptores lapidum liberorum, de Londres, entre 1812, 1212, e Magister iatomus liberorum petrarum, Oxford, 1391. Na verdade, essa expressão, deixa eu só voltar aqui, esta expressão seria equivalente em português a um mestre talhador de pedra franco, tá? O significado prende-se mais ao material trabalhado do que propriamente ao homem que trabalha. Em uma ata do parlamento inglês, no reinado de Eduardo III, aparece o nome de Freemason, que trabalha a pedra de ornamentação para diferenciá-lo dos Roguestone Mason, o pedreiro grosso, tá? Então, quando fala franco-maçom, é a pedra livre. Franco-maçom, Freemason, ou maçom livre. Também se deve à questão da pedra franca, da pedra livre, a pedra que o maçom conseguia trabalhar, enfim, talhar. Diferente da Roguestone Mason, que é uma pedra mais bruta, realmente bem bruta, tá? Só para vocês terem uma noção aí da diferenciação. Inclusive, tem a imagem aqui dessa da Freemason e da Roguestone Mason, tá? Então, aqui dá para vocês verificarem aí. A pedra um pouco mais tosca e a pedra franca, é onde deriva também uma das explicações de derivar o nome de Freemason, dos franco-maçons, tá? Aqui também, em 1354 depois de Cristo, na carta de Eduardo III, rei da Inglaterra, permite-se que as companhias de Freemasons elejam anualmente os vigilantes. Em 1356 d.C., Henry Evel e mais 11 pedreiros livres foram até o prefeito de Londres, levando o esboço de um estatuto para a formação de uma sociedade fechada para pedreiros. Esse estatuto foi aprovado e a sociedade formada, ou seja, já existia uma organização operativa que serviu de base para a nossa especulativa. Então, vocês vão anotando aí, vão colocando nessa cronologia uma linha de raciocínio, tá? Então, vamos ao 21. Vamos continuar aqui a nossa cronologia. Deixa eu pegar aqui, ó, 21.
Página 21. Em 1390, depois de Cristo, o manuscrito de Hallowell, ou Poema Regius, foi encontrado por James Orchard Hallowell, antiquário inglês que não era maçom. Descobriu o documento na Biblioteca Régia do Museu Britânico e foi publicado no Freemason Magazine em junho de 1815. Teria sido escrito na segunda metade do século XIV, conforme a opinião do seu descobridor. A data deve ser entre 1425 a 1427, porque não poderia ter sido preparado antes da lei de 1427 e nem depois da lei de 1444, tá? Dave Kesley, especialista na matéria, estima que o escrito seja de 1390. Então, esse poema régio, o poema do rei, ele foi encontrado pelo Hallowell, tá? Esse documento data de 1390. Nós falamos um pouco aqui também do poema Hallowell, que fala justamente do rei Atelstan, tá? Isso é importante aí que se diga. Tá aqui uma cópia do poema régio, tá? Na verdade, uma representação, né? Em 1410, olha, estamos chegando aí em 1717, hein? Em 1410 d.C., o manuscrito de Cook é descoberto por Matthew Cook. Ele fala, está escrito em prosa, 930 linhas, 19 artigos, fala sobre a história da geometria, da arquitetura, tá? Fala também da época do rei Atelstan, enfim. São mais documentos que foram encontrados e um vai acaba, na verdade, ali, autenticando o outro, né, numa questão de uma cronologia histórica, tá? Nós estamos aí na página 21, vamos para a página 24, vamos lá. Vão acompanhando aí, vão anotando, assistam os vídeos, vocês vão chegar aí na nossa linha de raciocínio, tá? Deixa eu verificar aqui, 23, 24. Vamos chegar aqui ao 24. Olha que interessante, tá? E em 1501, olha aqui, 1501 depois de Cristo, um decreto do parlamento. Deixa eu só voltar aqui, que esse cursor aqui está bem sensível, tá? Em 1501 depois de Cristo, um decreto do parlamento da França proíbe toda e qualquer assembleia de pedreiros e carpinteiros sob o pretexto de confraria. Aí já começou a questão da distinção e da perseguição, tá? Qual que é a fonte? Nicolas Aslan, História Geral da Maçonaria. Então tem base, tá? Não basta ficar falando aqui, tem que ter uma base. É isso que nós fazemos da Grupo. E também nossa loja de pesquisa e estudos maçônicos, que a PEN, Pesquisa e Estudos Maçônicos, tá? Em 1513, depois de Cristo, no reinado de Jaime V da Escócia, humanista fervoroso, o senhor St. Clair foi grão-mestre da loja escocesas, viajou à Itália, entusiasmado, mandou vir maçons italianos, uniu-os aos maçons escoceses e organizou-os numa confraria que, sob a proteção do rei, tomou grande impulso. Olha aí, tá? 1513. Aqui está uma representação de Jaime V da Escócia. Tá? Então vamos para a página agora 26. Vamos seguir aí a nossa cronologia. Página. Está aqui a página 26. Vamos ver se aparece aqui para mim. Vamos lá, 25. Página 26. Aqui é o mais interessante, tá? Aí já estamos chegando praticamente um século antes, né? 1600 depois de Cristo. Sir Thomas Boswell, que viveu na Escócia, foi nomeado inspetor de uma loja que já admitia membros que não fossem pedreiros, tá? Então, se coloca muito a questão da 1717 como o começo da maçonaria especulativa. E não é verdade, isso é documentado. Então, o documento mais antigo, existe um outro ainda que nós vamos falar no outro bode-papo ou no outro podcast. Mas aqui, ó, 1600 depois de Cristo, Thomas Boswell foi nomeado inspetor de uma loja que já admitia membros que não fossem pedreiros. É a primeira informação relativa a um elemento não profissional recebido por uma loja de maçons. Olha aqui a fonte, tá? Les Sociétés Secrètes de George Allery. Perfeito? Outros autores dão o nome de John Boswell, Lord de Auchinleck, sendo admitido e como aceito na loja St. Mary Chapel, em Edimburgo, na Escócia. Este John Boswell é antecessor do James Boswell, que foi deputado do Grão-Mestre da Escócia entre 1776 e 1778. Olha aí, fatos documentados muito antes de 1717, tá? Então, nós estamos na página 26, vamos para a página 28. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, tá? Olha que interessante também, né? Olha aqui, ó.
1607 depois de Cristo, James I declara-se protetor da maçonaria na Inglaterra. E Inigo Jones, nós falamos muito do Inigo Jones no nosso último vídeo, né? Nosso bate-papo aí, número 9. Foi o senhor de St. Clair, é nomeado mestre e organiza as lojas segundo o modelo das academias italianas, diminuindo o número de maçons inadequados ao estudo e incentivando personagens de prol desejosos de cultura a solicitar sua admissão na fraternidade, tá? Então vamos aí para a página 31. Estamos chegando aí em 1717. Aqui nós falamos também no nosso último vídeo, né? Também falamos aqui do Elias Ashmore, tá? Veja o nosso último vídeo aí que você vai entender melhor. Aqui a página 31, que é a página que nós queremos, tá? Olha que interessante também. Aqui, ó. Nós comentamos isso, né? Que em 1648 Elias Ashmore talvez tenha criado ali o ritual do segundo grau, tá? Em 1656 d.C., um documento da ilha de Rhode Island fala de uma reunião maçônica em casa de Martin Campanel, onde depois, na sinagoga, são conferidos graus de maçonaria a Abraham Moses. Aqui são outros fatos que foram documentados que você vai entender melhor na leitura do livro, tá? Vamos aí para a página 32. Temos algumas fotos que são representações, tá? Precisam criar aí teorias da conspiração. Então, nesse livro, nesse trabalho, são criadas muitas representações, às vezes das lendas, às vezes do que as pessoas pensam da maçonaria, mas não tem realmente aí base, tá? Ó, em 1663 d.C., no inventário de uma loja de maçons aceitos, figuram a Bíblia. A fraternidade celebra uma assembleia para renovar seus regulamentos, estabelecendo normas para admitir novos membros, tá? Esses regulamentos são uma das fontes utilizadas por James Anderson na sua Constituição de 1723. Já em 1666 d.C., um terrível incêndio em Londres destrói 40 mil casas e 86 igrejas, equivalente a 4/5 da cidade. Tá? Nós falamos disso também no nosso vídeo anterior. Tá? Então aqui nós temos até uma representação, claro, figurativa aqui desse terrível incêndio aí que vitimou Londres, né? Aí houve uma reestruturação da cidade, das casas de madeira para as casas de pedra, tá? O trabalho aí do franco-maçom. Em 1668 d.C., o rei da Inglaterra, Carlos II, preparando-se para recuperar o trono, criou um regimento das guardas irlandesas. Este regimento instalou uma loja maçônica que seria a única loja cujos vestígios ainda existem, tá? Isso aqui é uma representação também de Carlos II. Eu vou passar aqui, vamos chegar aqui finalmente à questão de 1717, tá? Vou chegar aqui, que é o nosso objetivo. 1685, 1694, tá? Então aqui é muito importante essa documentação para nós termos esse panorama e entendermos essa questão de 1717, tá? Então, vocês vão notar também aqui, por exemplo, uma data mais aproximada, ó, 1704 depois de Cristo, tá? Ó, Jonathan Belcher, que nasceu em 8 de janeiro de 1681, que viria a ser nomeado governador da colônia de Massachusetts, é iniciado em Londres e seria o primeiro norte-americano maçom, ó, antes de 1717, tá? Isso é interessantíssimo, né? Muito interessante. Então, quando nós pegamos a base, nós entendemos aí a estrutura, tá? Aí chegamos, então, à base antes de 1717. Aqui nós já temos 1707. A dieta, o que é dieta? A dieta é um modo de viver, tá? Imperial de Ratisbona decreta a dissolução da conexão das lojas da Alemanha com a grande loja de Estrasburgo, devido que essa cidade tinha sido anexada aos franceses, tá? Em 1710 é fundado o rito maçônico suficiano, então já existiam ritos. Em 1716, depois de Cristo, o irmão James Radcliffe, conde de Denver Water, executado na forca. Aí, ao terminar a insurreição jacobina, as poucas lojas existentes em Londres acham conveniente, considerando o afastamento de Sir Christopher Wren, que já era grão-mestre das lojas operativas, que haveria de ser o centro de união de harmonia, até chegarmos finalmente a 1717, onde nós temos aí a criação da Grande Loja de Londres, tá? Então, é só para vocês terem um panorama, nós vamos continuar esse vídeo aí
num próximo bate-papo ou num próximo podcast, onde vocês entenderão melhor essa questão da grande loja dentro da Inglaterra. Bem, eu acho que nós temos mais um minuto. Então, aqui com essa plataforma, ela grava exatamente o período estipulado, tá? Então aqui dá para você entender que antes de vou conseguir terminar o vídeo. Antes de vocês terem uma noção da criação da grande loja de Londres em 1717, nós temos aí uma ampla base histórica e documental que já existiam grandes lojas, já existiam grão-mestres, já existiam lojas organizadas, que em 1717 continuou o trabalho. Então não foi criado em 1717, mas nós faremos um vídeo posterior aí no Bode-Papo ou no próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Pensei que não ia dar tempo de terminar o vídeo, a plataforma aqui aceitou. E aguardo vocês, principalmente no nosso Bode-Papo e futuramente no nosso podcast, onde nós falaremos das questões maçônicas. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Grande Loja Unida Paulista.